Olá, olá! Seja muito bem-vinda ao episódio de número 75 do Papo com a Nutri. Eu sou a nutricionista Bruna Menegari, eu sou especialista em emagrecimento feminino, saúde intestinal e fitoterapia funcional. E aqui nesse perfil eu ajudo mulheres a emagrecer até 10 quilos em 15 dias, acelerando o seu metabolismo através do intestino, por meio do meu método de emagrecimento, o PAF. Gente, no Papo com a Nutri de hoje, nesse episódio maravilhoso, episódio 75 já, né? Quantos episódios já passamos, quantos conteúdos maravilhosos já foram debatidos, colocados aqui para vocês, não é mesmo? Nesse episódio de hoje, meninas, eu vou falar aqui de 3 temperos que estão te engordando e inflamando o seu intestino, tá bom? Já vou fixar aqui o título dessa live de hoje. Gente, vocês estão entrando agora, eu quero saber qual é a cidade que você está me acompanhando, tá bom? E quantos quilos você precisa eliminar, beleza? Coloca aqui pra mim, qual é a cidade que você está me acompanhando e quantos quilos você gostaria de eliminar. Show, Helenita, de Cabo Frio. E quantos quilos você quer eliminar? Manda aqui nos comentários. 20 quilos? É 10 quilos? É 5 quilos? Quantos quilos, meninas, você gostaria de eliminar? Boa noite, Ana Paula. Show. Enquanto vocês comentam, eu vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje, tá bom? $15 quilos, a Ivone colocou. Beleza. Show, meninas. Vamos lá então. Bora começar essa live de hoje. Quero todas vocês aqui, ó, anotando tudo que eu vou comentar pra vocês, tá bom? É um conteúdo exclusivo. Eu nunca falei sobre esse tema aqui hoje, tá certo? E eu só vou responder rapidinho aqui a Helenita e mais uma outra pessoa que deixou uma pergunta para mim, que não conseguem fazer um tratamento comigo. A única forma de você conseguir passar por um tratamento comigo é sendo minha aluna. Não existe outro jeito, tá? E para você ser minha aluna, somente quando eu abro inscrições para o PAF, que é o meu programa de emagrecimento avançado feminino. Nutri, quando que tu vai abrir turma novamente para o PAF? Eu vou abrir uma última oportunidade, será ainda esse ano, no dia 27 de novembro, tá bom? Então, se você tem interesse em ser minha aluna no dia 27 de novembro, você vai mandar no meu direct, eu quero, tá bom? E aí o meu time, né, a minha equipe de suporte vai entrar em contato com você, vai te pegar o seu WhatsApp e vai te levar para um grupo que você vai ser avisada quando ocorrer lá o período de inscrição, o que vai ter incluso, tudo mais. Esse é o único jeito de você ser acompanhada por mim de pertinho, tá bom? Então, respondidas as dúvidas, vamos que vamos para nossa live de hoje. Meninas, quem aqui já está preparada aí, com papel e caneta na mão? Quem já está? Já tem um monte de gente aqui que só chega na live com papelzinho e caneta na mão, porque não dá para perder nada, né? Gente, então hoje eu vou falar aqui de 3 temperos que estão te engordando e como consequência inflamando seu intestino, inflamando seu corpo, né? Ou seja, te impedindo de emagrecer, tá certo? Então assim, gente, além de eu falar, eu quero pedir um favor para vocês. Quer saber o quê? Uma coisa muito simples, é tocar nesse aviãozinho aqui e compartilhar com pelo menos uma amiga, tá bom? Que você acha que ela vai gostar de receber esse conteúdo. Bom, gente, o fato é que todo mundo que está aqui vive uma vida extremamente corrida, né? Pelo menos boa parte da população tem uma vida extremamente corrida, trabalha o dia inteiro, tem filho, tem marido, tem casa, tem roupa, tem tudo para fazer, né? E é uma correria danada. Muitas vezes a gente já sai atrasada para o trabalho, né? Muitas pessoas dependem de ônibus e muitas pessoas dependem também de fazer a feira, de fazer supermercado somente no final de semana. É ou não é assim, meninas? Quem aqui tem uma vida extremamente corrida, que é uma correria danada, só chega em casa para dormir praticamente? Eu me considero essa pessoa.
tá? Eu trabalho de segunda a segunda-feira, sem exceções, né? Por quê? Porque eu tenho muitas alunas para dar conta junto com o meu time de nutricionista, né? Então a gente tem que se dividir e trabalhar de segunda a segunda, tá certo? Além, claro, das minhas outras empresas que eu tenho. Então acredito que vocês também têm uma vida extremamente corrida, assim como eu. E às vezes a gente opta pelo que é mais rápido e prático, não é? É ou não é assim, gente? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem preguiça. E isso é normal, termos preguiça. Não é verdade? Tá, Nutri, o que isso tem a ver com tempero, com engordar, com emagrecer, com inflamar o intestino? Eu já vou falar sobre isso, tá? O fato é, gente, com a correria do dia a dia, né? Muitas pessoas optam o quê? Por comidas industrializadas, por temperos industrializados, né? Ou seja, aqueles temperos prontos, né? Por quê? Por serem mais práticos. É ou não é assim? Gente, o fato é que você não sabe o que você está ingerindo quando você opta por esses alimentos, né? Então, assim, gente, esses temperos, de modo geral, né? Os temperos prontos, industrializados, que a gente acaba comprando, que vocês acabam comprando também, eles acabam viciando o seu paladar, né? Por quê? Porque eles contêm, sabe o que? Anota aí, é importante, em glutamato monossódico. Esse glutamato monossódico, ele é um realçador do sabor, tá certo? E, gente, ele traz, assim, ó, vários malefícios para a nossa saúde. Então, quando você for lá ler o rótulo de um alimento e conter glutamato monossódico, presta atenção nesse alimento, tá? Por quê? Porque ele é para realçar o sabor. Ele é algo super industrializado que vai te causar mais enxaqueca, mais alergia, pressão alta e mais retenção de líquidos. Então, muitas vezes você está com uma enxaqueca que não vai embora de jeito nenhum, mas você está consumindo diariamente um caldo quinor, um tempero de carne, alguma coisa industrializada. Sem falar em outros alimentos que você come ou toma que tem. Tá certo? Então, assim, comece a prestar atenção nesse nome, glutamato monossódico. Ele é um realçador de sabor que, consumindo diariamente, pode te causar enxaqueca, alergias, pressão alta e retenção de líquidos. Meninas, alguém de vocês que está aqui assistindo a live tem pelo menos um desses sintomas que eu acabei de falar? Pressão alta, alergias pelo corpo, enxaqueca e retenção de líquido? Alguém de vocês tem pelo menos um desses? E além disso, gente, ele também está relacionado, sabe com o quê? Com uma coisa que cresceu muito nos últimos anos. São as doenças neurológicas, como o Alzheimer. Então, de uns tempos para cá, né, a prevalência de pessoas aí com Alzheimer cresceu demais. E também tem relação com o que a gente come. Então, hoje a gente já tem os testes genéticos que são capazes de identificar se lá na frente você vai ter alguma doença, tá bom? Então, quem puder investir em um teste genético, gente, é vida. Você já consegue prevenir e tratar algo que você pode vir a desenvolver lá na frente. Ó, então, a Neiva colocou que ela é hipertensa. Então, Neiva, começa a prestar mais atenção nos alimentos que você vem consumindo. Se tiver esse glutamato monossódico, tá? E você reduzir, você já consegue ter aí uma diferença na sua pressão arterial também, tá bom? Gente, esses temperos também, eles também contêm, sabe o que? Muito sódio, muita gordura trans, né? Que está relacionado com tudo que eu falei. Só que também com a diabetes e até mesmo câncer, tá bom? Então, gente, eu tenho diabetes, né? Mas eu só como bolachinha, água e sal, eu só tomo suco. Gente, não é só isso. Eu tenho certeza, tá? Que antes de você comer só a bolachinha, água e sal, você comia muitas coisas erradas. Aí você acha que é saudável, mas na verdade não é.
Então a gente tem uma gama, gente, enorme de alimentos que vão conter esses aditivos químicos, tá bom? E quais são eles, Nutri? Falar do primeiro, que é muito conhecido, que é o caldo de galinha. Então, o sazon, né? Quem aqui tem o hábito de consumir caldo de galinha na sua comida? Seja na sopa, seja em qualquer outro tipo de alimento que você prepara. Alguém aqui tem esse hábito ou conhece alguém que tem esse hábito de consumir caldo de galinha? Então, gente, caldo de galinha é um veneno. Veneno, tá? Ele também é um realçador de sabor e vai conter todos aquilo que eu falei, né? Glutamato monossódico, sódio, né? Por quê? Porque é super industrializado, tá bom? Então, assim, tem pessoas que não vivem sem. Muitas por preguiça de preparar, de fazer os alimentos in natura, né? E colocar na sua comida. E tudo isso, às vezes a pessoa está com uma pochete enorme, com uma dor de cabeça que não vai embora. Ah, mas é normal, eu sempre tive essa pochete. Não, gente, não é normal. Tá? Isso é gordura associado com retenção de líquido. E essa enxaqueca ter também não é normal. Então começa a avaliar o que você vem colocando na sua comida diariamente. Outro tempero popularmente conhecido, principalmente por adeptos, né, ao sushi, consomem ainda mais. Mas você que não é adepto a sushi, você muitas vezes também pode estar colocando na sua comida e nem sabe do perigo que é, tá? Para o emagrecimento, para o seu intestino, e você acaba engordando. Quer saber o quê? O shoyu. Gente, o shoyu, a maioria tem o glutamato monossódico, beleza? Açúcar também e o corante caramelo. Lembra do corante caramelo? Que a gente tem lá na famosa bebida gaseificada, né? Então assim, gente, tudo isso tem relação com câncer, né? Ai, Nutri, mas agora eu não vou consumir mais nada. Ué, vai consumir os alimentos in natura. Não os alimentos industrializados, temperos industrializados, né? Ah, Nutri, mas e o shoyu light, né, gente? Mesmo tendo, mesmo sendo light, né? Ele vai ter aí sódio também, só que uma quantidade menor. E ele também vai ter o corante na sua composição, tá bom? Então fiquem atentas a isso. Claro que consumir uma vez no mês, gente, não vai dar nada. Mas a pessoa que faz a comida mergulhada no shoyu, consome sushi todos os dias com shoyu, né? Isso, a longo prazo, vai trazer consequências maléficas para a tua saúde, tá? E aí você vai ter mais hipertensão, mais diabetes. A diabetes não vai regular nunca, a hipertensão também, né? Mais enxaqueca, mais retenção de líquidos, mais gordura na região abdominal e o intestino ferrado, o intestino preso, tá bom? Então, gente, evitem, tá? Esse é um recado que eu tenho para dar para vocês. Evitem, eu não estou falando para você parar de uma hora para outra. Se você puder parar, é ótimo, é excelente. Mas se você ainda está numa transição, né, de diminuir as coisas, perfeito. O que não dá é para você ficar consumindo isso diariamente, tá bom? Como hábito. Além disso, gente, além desses dois, né, eu ainda cito os molhos prontos, né, para saladas. Quem aqui tem o hábito, ou tinha o hábito, de consumir os molhos aí para salada, né? Muita gente acaba utilizando, porque é prático, é fácil, é gostoso, né? Para dar um saborzinho aí na salada, que é uma salada sem graça. Gente, ele também é riquíssimo em glutamato monossódico, né? Açúcar também, corante e conservantes. Então, assim, gente, não tem jeito, você tem que melhorar os seus hábitos, abandonar esse vício por alimentos industrializados que só te causam mais malefícios. Então você está aí ansiosa, compulsiva, também tem relação com esse tipo, né, de ingrediente, tá? Por quê? Quanto mais aditivos você tem em um determinado alimento embalado, industrializado,
mais compulsão alimentar você tem. Isso é comprovado cientificamente. Por que as pessoas que consomem uma barra de chocolate, ela não consegue consumir só um quadradinho, ela come a barra inteira, exatamente pelos aditivos químicos, pelo açúcar e por um monte de ingredientes que tem nesse chocolate ao leite. Então isso piora a ansiedade, piora a compulsão e a pessoa nunca consegue se controlar. Qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia é migrando de pouquinho em pouquinho para um chocolate já mais amargo. E o mesmo você deve fazer com esses molhos que eu acabei de citar para vocês, tá bom? Gente, quem aqui tinha o hábito de consumir 3, né? Ou um desses 3 que eu acabei de citar. Caldo de galinha, shoyu e os molhos prontos para salada. Alguém de vocês aqui tinha o hábito ou tem o hábito? Comenta aí que eu quero saber. Uma curiosidade que eu tenho, né? Porque eu conheço muita gente que consome, né? Então, acredito que alguém aqui nessa live com certeza tem na sua casa, ou tinha, né? Ou fazia uso até pouco tempo, ou talvez esteja fazendo também, tá bom? Gente, para quem quer emagrecer, como é o caso da grande maioria que me acompanha, né? Pelo menos 98%, né? Que eu tava olhando aqui no meu perfil do Instagram, nos dados que tem ali, 98% são mulheres e que desejam emagrecer, né? Então, para quem quer emagrecer realmente, né? Essas não são boas opções para se ter em casa e fazer o uso, tá? Gente, e não é só para emagrecer, né? É para melhorar os hábitos, para melhorar o intestino, para desinflamar o teu corpo. Só que se tu faz o uso de conservantes, né, e tudo mais, isso vai piorando, tá? Então, assim, já sabem o recado da Nutri, né? Nutri sincera todo dia aqui para vocês. Então, assim, nós temos diversos temperos naturais que você pode e deve fazer o uso na sua casa, né? Que estão aí cheios de nutrientes e benefícios para o teu corpo, para o teu emagrecimento, para o teu intestino, né? E eu vou citar agora alguns, tá certo? Então, gente, vamos anotar? Vamos anotar esses que eu vou falar agora, que daí sim você deve ter na sua casa, tá? Então, o primeiro, meninas, é a pimenta. Então, assim, a pimenta que contém aí a capsaicina, eu vou anotar, tá? Porque é um nome meio complicadinho e talvez vocês queiram anotar e não conseguem. Então, a capsaicina. Ó, anota aí o nome aí, a palavra que eu acabei de mandar aí pra vocês, ó. Capsaicina, tá? A pimenta, então, ela contém esse componente, capsaicina, que acelera o metabolismo e é considerado um termogênico, tá bom? Então, gente, é algo natural que a gente tem na palma da nossa mão, né? Basta saber utilizar e saber a quantidade certa para o seu metabolismo funcionar, tá bom? Um outro alimento que, inclusive, eu coloquei no grupo hoje das minhas alunas, né? É a cúrcuma, o famoso açafrão da terra. Gente, alguém aqui tem o hábito de consumir açafrão da terra? A cúrcuma, né? A cúrcuma ela é uma raiz, né? E vou contar uma novidade para vocês, eu garanto que vocês não sabem. Quando eu estava fazendo a minha especialização em fitoterapia funcional, que é uma pós-graduação de plantas, né? Eu estudei plantas por 2 anos e meio, né? E aí, gente, a cúrcuma, ela é uma raiz, ela dá embaixo da terra, né? Quando a gente foi fazer uma viagem até um sítio em que tinha uma plantação de cúrcuma, de gengibre, de vários alimentos funcionais. E a pessoa que mora lá nesse sítio, ela falou o seguinte para nós, e a professora também que tem doutorado, né? Ó, pessoal, aqui tem essa plantação de cúrcuma. Só que a gente não pode chegar e colher a cúrcuma, né? O açafrão da terra, agora, nesse horário de 10 horas da manhã. Eu assim, ué, por quê? A gente pode colher a hora que a gente quiser? Não. A gente não pode colher a cúrcuma em qualquer horário. Ou seja, o açafrão da terra, né? Meninas, querem saber o porquê? Manda aqui, tá? Aí eu fiquei assim, ué, mas por que não pode, né? O que tem a ver? Aí ela me respondeu o seguinte, gente, quando você colhe o açafrão da terra depois de um determinado horário do dia,
você não consegue ter uma absorção tão boa do que ela tem para nos oferecer. Quando você colhe, quando o sol não nasceu ainda, essa raiz ela vai ser mais poderosa, ela vai ter mais componentes, né, antioxidantes, ela vai ser mais anti-inflamatória, ou seja, ela vai ser mais poderosa, tá bom? Então vejam só, que desde a plantação até colher, até você receber em casa, existe um processo. E para você fazer ela, também existe um processo. Não é simplesmente você colocar na comida. Tem que saber colocar no momento certo, tá bom? Então assim, gente, o açafrão da terra, vocês encontram em produtos naturais, né? Você encontra a raiz também do açafrão da terra, tá certo? Só que não basta só chegar ali e colocar num shot, por exemplo. Não, tem que saber como colocar, a quantidade, com quais outros alimentos colocar também, para você ter uma boa absorção. Por quê? Porque as pessoas têm a mania de fazer shot e não saber a quantidade. E o que acontece? Causa azia, dor de estômago, tem náusea, né? Ou seja, enjoos, e também não tem o resultado esperado. Então todo mundo acha que sabe tudo só porque viu na internet, não é bem assim, tá bom? Então existe uma quantidade para cada pessoa, existe também o modo certo de usar como tempero nos alimentos, tá bom? E assim por diante. E também existe aí, claro, na parte de suplementação, que também tem que ter, no caso, a receita, e daí no caso só quem é minha aluna recebe a receita, né? Gente, gostaram de saber disso? É diferente, né? É algo novo, né? Que realmente ninguém sabe, somente quem faz uma pós em fitoterapia, e também não é só fazer a pós, tem que ver qual é a pós-graduação melhor, que você tenha esse contato com a natureza de fato, né? Porque fazer virtual é bem diferente, né? Graças a Deus, eu estava fazendo antes da pandemia, peguei só do finzinho, né? Na pandemia ali, que teve que ser virtual, mas eu tive esse contato ainda, consegui ter esse contato com a natureza na parte das plantas medicinais, e foi incrível, me trouxe um conhecimento assim maravilhoso que hoje eu posso usufruir e aplicar com as minhas alunas do PEAF, o que é maravilhoso. Gente, o outro alimento, outro tempero que vocês podem utilizar aí na casa de vocês, que vai te ajudar na parte de emagrecimento, diminuir a retenção de líquidos, vai melhorar o teu intestino, é algo que todo mundo, pelo menos, tem na sua casa, ou grande parte das pessoas tem na sua casa, que é o orégano. Quem aqui faz uso de orégano? Alguém aqui faz o uso de orégano? Sim ou não? Alguém aqui faz o uso de orégano na sua casa? Então, gente, o orégano, né? Até tem um reels no meu feed, depois vocês vejam ali. O orégano, ele é um antifúngico, tá bom? Então, assim, para quem tem candidíase de repetição, por exemplo, né? Gente, a candidíase, ela tem tudo a ver com a sua microbiota intestinal, né? Então, para quem tem candidíase, usar o orégano é maravilhoso. Só que tem que saber usar também, tá? E além, claro, aí que ele é diurético. Então, no meu feed, depois vocês procuram, tá? Não adianta me pedir no direct, porque tá perdido aí no meio dos conteúdos, que é uma infinidade. Tem um reels sobre o orégano. E eu falo como utilizar ele, tá bom? Então, eu vou deixar vocês procurarem, tá certo? Então, assim, quando você tem candidíase de repetição, é o seu sistema imunológico pedindo socorro por meio do seu intestino. Então não adianta você sair tomando antibiótico, tomando medicamento, tomando suplemento, tá? Porque o seu intestino está pedindo outros tipos de alimentos, outros tipos de suplemento, tá bom? E outras combinações de alimentos. Então a imunidade é 100% intestino. Se o teu intestino não vai bem,
automaticamente a sua imunidade cai, você fica mais doente com frequência, você tem mais dificuldade em perder peso, você tem outras patologias que vão sendo, que vão vindo para você, tá bom? Então, gente, maravilhoso, né? E claro aí que eu falei, gente, são alguns exemplos, né? A gente tem um monte, né? E cada um vai ter um benefício diferente, né? Então, assim, benefícios esses que vão te ajudar a desinflamar, a emagrecer, né? A melhorar a imunidade, a melhorar o intestino. Ou seja, cada alimento vai ter uma propriedade diferente, só que você tem que saber quantidade, como combinar, como utilizar, o horário, tudo isso, tá bom? Gente, então já sabe, né? Não tem por que não utilizar os temperos naturais, né? E evitem aqueles que eu citei para vocês no início da live. Gente, gostaram de aprender um pouquinho aqui comigo, conhecer um pouquinho da história ali do açafrão da terra? Sim ou não, gente? Tudo certo? E aí, quem é que gostou? Quero saber aqui de vocês, que até agora aqui, ó, dando conteúdo pra vocês. Agora eu quero saber se esse conteúdo aí te ajudou de alguma forma. Sim ou não? Que bom, meninas, fico feliz. Os papos com a Nutri, né, esses episódios que eu faço, ele é justamente isso, para promover conteúdos, tá? Que você consegue aplicar aí na sua casa diariamente, tá bom? Não gosto de ficar enrolando, sou sempre muito direta ao assunto, tá? Então, tem quem goste, tem quem não goste, quem não gosta, eu convido a se retirar e não me seguir, né? Se você busca aqui emagrecer, melhorar o intestino, né? Aprender de fato um conteúdo relevante, com uma profissional que estudou para isso, que vai te ajudar a estar no lugar certo, eu te convido a ficar, tá bom? E meninas, vou lembrar, né, que aquelas pessoas que me perguntaram no início da live, né, como que faz para ter um tratamento nutricional comigo, é somente sendo minha aluna, né, no meu programa de emagrecimento, o PAF, que é o meu programa de emagrecimento avançado feminino, e eu vou abrir a última turma do ano no dia 27 de novembro. As vagas são extremamente limitadas. Por quê? Porque, gente, todas elas passam, né, por um acompanhamento nutricional comigo e com a minha equipe de nutricionistas. Elas ganham também um grupo de emagrecimento e mais o acesso ao programa em que tem as aulas, né? Onde a gente fala dos alimentos, como combinar e tudo mais, tá certo? Com acesso de 1 ano ao programa. Então, para essas pessoas interessadas, assim como essas que me perguntaram, você pode ficar na lista de espera para a nova turma do dia 27, porque as vagas, como eu falei, são limitadas. E aí você manda "eu quero" no meu direct, tá? Que a minha equipe amanhã vai mandar o link do WhatsApp para você entrar nesse grupo VIP e a gente mandar para você as orientações, como que funciona e tudo que ganha ao entrar no meu programa, tá bom? Então fica a seu critério, se você quiser fazer parte, ótimo, será muito bem-vinda ao tratamento nutricional, e se você não quiser, se não fizer sentido para você, tá tudo bem também, basta só me acompanhar por aqui nas lives do Papo com a Nutri, que ocorre politicamente toda terça e quinta às 8 horas da noite, só que por uma exceção com as minhas alunas eu precisei fazer hoje, tá bom, meninas? Então é isso, o nosso episódio de hoje, episódio 75, ele fica gravado daqui no meu perfil, vou deixar ele salvo, e depois que eu compartilhar a live, se você puder, é claro, comenta o que você mais gostou de aprender nesse episódio de hoje. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês, e um excelente final de semana, tá bom? Beijão, meninas. Tchau, tchau.